Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live pela EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano. Hoje temos uma convidada especial, a Joyce Alves, que trará o tema PNL como ferramenta de modelagem para a saúde e o bem-estar humano. Ah, Joyce, acabei de ver a Joyce aqui. Ah, deixa eu chamar a Joyce, agora vai dar certo. Agora sim, vamos aguardar a Joyce entrar. Tivemos um atraso aí com um probleminha de conexão, mas agora vai dar certo. Ei, Joyce, Boa noite, boa tudo bom, noite. Thiago? Prazer enorme estar aqui. Caramba, quase que não entra, né? É verdade. Tivemos um probleminha técnico aí, mas graças a Deus estamos aqui, né, para poder dar É esse isso pontapé aí, inicial, né? com certeza. Isso. Então, eu estava apresentando aqui para as pessoas, né? Estou vendo que algumas pessoas entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Aproveitar e Daí, vou mandar aqui também convites e avisar o pessoal, né? isso. Lembrar novamente. Uhum. Então, para quem está chegando agora, só reiniciando aqui a minha fala, nós estamos fazendo uma live pela EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano. A nossa escola ela tem uma atuação forte no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Temos 6 filiais, vamos dizer assim. Estamos há 18 anos no mercado e, mais uma vez, iremos falar sobre um tema que faz parte do nosso portfólio, da nossa missão institucional, que é a programação neurolinguística. E hoje temos como convidada para falar do tema, a Joyce, né, a Joyce Alves, né, que, que vai falar um pouco sobre a PNL como ferramenta de modelagem para a saúde e o bem-estar do ser humano, né, de nós, né. Então, Joyce, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, né, a gente que já se conhece, né, já tivemos outros momentos Sim, juntos, uma parceria, sim, muito e, bacana. e aí, Joyce, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre seu currículo, a sua trajetória e o que te trouxe até esse momento de falar da PNL e a PNL voltada a esse assunto específico, que é a saúde do ser humano. Então, eu sou assim uma pessoa como você, como as pessoas que estão nos assistindo, né? Cheia de marcas, cheia de cicatrizes. Eu tenho uma história de superação muito grande e a PNL ela faz parte da minha vida como um todo, em toda a transformação, né? Vendo a PNL aí como um manual da mente. Então, desde que nós viemos a esse mundo, a gente vem até chegamos a esse planeta, até mesmo dentro do ventre da mãe, somos um papel em branco, né? Vamos dizer assim. E a partir desse momento nós passamos aí já por esse começar a usar a programação neurolinguística de forma inconsciente, né? E nós somos como uma esponja, vamos absorvendo toda essa programação recebida aí do ambiente, dos pais. E até os 22 anos eu fui uma esponja, assim, né? E eu passei por muita coisa. É, a baixa autoestima, a insatisfação com o meu corpo me levou a um estado de ansiedade, de depressão profunda, ao vício com anfetaminas, até chegar ao ponto de desistir da vida, né? De buscar o suicídio como forma de recurso. E a partir do momento que eu encontrei ali um propósito, uma força motriz maior para poder lutar, eu comecei a trilhar esse processo de transformação. E a PNL foi fundamental nesse processo aí dessa transformação, dessa reconstrução da minha vida. Então ela Perfeito. tem, e hoje, Ou seja, são mais de 30 anos, você comentou comigo, né, que você está nessa área do comportamento, informações em sim, diversas áreas, né? Coaching. sim, quando eu iniciei essa jornada de viver, vamos dizer assim, de refazer, reconstruir a minha vida,
eu comecei, isso me levou a um caminho assim de autoconhecimento, de desvendar ali todos os segredos da minha mente, como é que tudo funcionava, né? E eu fui atrás de estudar e estudando sobre o comportamento humano, sobre ciências da mente, e eu fui buscar em tudo quanto foi tipo de livros e queria entender como funcionava, daí eu fui para estudos científicos, né? E depois, a partir daí, de ter uma melhora e ver que aquilo funcionava e estar tão maravilhada com tudo que eu estava aprendendo, aí eu comecei a fazer os cursos. Aí eu fiz curso na área de coach, a programação neurolinguística, a hipnose clínica, né, constelação familiar, e continuei a minha busca trabalhando nisso daí. Já são mais de quase 30 anos, na verdade, né? São já muito tempo, é uma longa estrada. Então, e com isso, através desse autoconhecimento, e de aplicar essas ferramentas, porque não é só a gente buscar, conhecer e aprender e fazer curso, e sim aplicar na nossa vida, né? Então, foi através disso que hoje eu estou aqui, criei um método e estou trabalhando nessa área, aplicando, né, toda uma estrutura, toda uma metodologia criada a partir desse autoconhecimento, desse desenvolvimento durante esses anos todos. Perfeito. Joyce, e atualmente o que que você faz exatamente? Qual é a sua atuação profissional nesse momento da vida que você está vivendo? Tiago, hoje eu trabalho com emagrecimento definitivo. Eu ajudo mulheres, trabalho com o público feminino, não quer dizer que homem não possa participar, né? Mas é mais voltado para mulheres acima de 35 anos, que vivem no efeito sanfona, de engorda, emagrece, ansiosa, com vícios alimentares, compulsão alimentar, que não consegue sair desse ciclo, tem dificuldade. Então eu trabalho com elas na reprogramação mental, né, ajudando para que elas emagreçam definitivamente. O curso hoje é o quê? O método é 10 quilos em 35 dias, através da reprogramação mental, vencendo a ansiedade, vencendo a compulsão, colocando ali, instalando um novo programa, tendo estados de recurso melhores, né, recuperando a autoestima e também através da otimização mitocondrial. Hoje esse meu trabalho, né, desenvolvo trabalho nesse campo. Perfeito. Você falou sobre efeito sanfona, né? Essa questão da pessoa emagrece, engorda. Uhum. Como que você observa aí na sua experiência aí nessa área, a parte mental relacionada ao efeito sanfona? Como que funciona isso? A pessoa, quando ela começa, geralmente no tradicional, quando a pessoa quer emagrecer, a primeira coisa que ela busca é o que? Eu tenho que fazer uma dieta, tenho que parar de comer, né? Tenho que parar de comer e tem que fazer exercício, tem que fazer academia. E muitas vezes essa pessoa está tão debilitada emocionalmente e fisicamente que ela não tem nem energia para começar a fazer uma academia. Ela não tem um conhecimento sobre o corpo, sobre a fisiologia, o que ela precisa. E o mental dela está todo, né, vamos dizer assim, prejudicado. E aí nós começamos, nós entendemos o seguinte, que ela começa com essa restrição, a partir dessa restrição ela restringe, mas ela tem todo um mapa, toda uma programação mental que vai fazer ela voltar a comer, e quando ela percebe que ela enfia o pé na jaca, ela vai comer, entra na compulsão para compensar todo aquele período ali, né? Depois passa por um processo de culpa, volta a ganhar peso porque ela teve uma compulsão, ela não resolveu o problema da ansiedade, né? Ela não resolveu o problema dos gatilhos que estava disparando aquela compulsão. Então ela ganha peso, ela volta para a insatisfação pessoal de novo, corporal, e através da insatisfação, passa um tempinho, ela descobre ali um novo modelo, uma nova dieta, e agora eu vou, se enche ali de uma motivação momentânea, agora eu vou conseguir, né? E vai lá e entra no ciclo de novo e começa tudo novamente. Então, nós temos aí estudos mostrando que 95% das pessoas que entram num processo de emagrecimento através só do exercício e de restrição, né, dietas restritivas, elas voltam a engordar, não só voltam a engordar, como às vezes engorda até o dobro, que já aconteceu comigo. Como eu era, na época, que eu vivia nessa luta contra a balança, era por motivos eu participava de concurso de beleza, de desfiles, né? Então, eu queria estar sempre, o nosso padrão de beleza aí que a gente vê de passarela é o quê? Mulheres muito magras, chega a ser pálida, né? Magérrimas. Então, eu queria ser magérrima como elas, e como a baixa autoestima estava muito ruim, muito baixa mesmo,
eu nunca achava que estava bom. Então eu já cheguei assim a emagrecer 10 quilos em questão de pouco mais de uma semana. Aí eu subia na passarela super magra, né, passando mal às vezes por ter ficado ali uma semana só tomando café da manhã e o resto do dia em jejum. E em seguida eu saía do desfile, vinha a compulsão, disparava a comer, não tinha mais controle. Uma semana depois eu estava com 12 quilos em vez de 10, eu tinha perdido 10 e depois eu já estava com 12, né? Eu não só recuperava, quanto aumentava. Por quê? O homem, ele não é só corpo. O homem, ele é corpo, mente e espírito. Se eu não trabalhar corpo, mente e espírito, não vai funcionar, né? Você está trabalhando só uma perna. E são três. Então, não tem como um tripé parar em pé só trabalhando uma perna. Então, o principal para se começar até mesmo a fazer uma dieta é o quê? Conhecer o corpo, conhecer a mente, trabalhar, reprogramar essa mente, aprender, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente pode dizer, o Joyce, que não adianta você ter um método de emagrecimento que é de fora para dentro, né, da Uhum. parte exterior, físico, até a alimentação, se você não tiver um método também de dentro para fora, que seria esse acompanhamento psicológico, emocional, né? Ou seja, em simultâneo nesse processo, concomitante a esse processo, que é Eu o costumo, tradicional, né? sim, eu costumo dizer, Tiago, que o ser humano ele é uma armadilha de si mesmo, né? Porque a nossa mente é uma ferramenta maravilhosa, mas maravilhosa se eu conhecer e se eu souber usar. É comparado aí a qualquer ferramenta de trabalho. Você pode usar uma faca muito bem, cortar seus legumes na cozinha, fazer seu almoço, mas você pode usar para matar alguém, ou se você não souber usar e for usar ela para fazer uma alimentação, você vai se cortar, você vai se ferir. Então é preciso conhecer essa mente, é preciso trabalhar ela, né? Ver o que está acontecendo ali, para depois você vir para o físico, né? Começa de dentro para fora e não ao contrário. Perfeito. E como que a PNL, a programação neurolinguística, pode ajudar nestes casos aí? Ou seja, como é que você usa a PNL para poder potencializar esses resultados? Eu utilizo ela dentro do curso especialista do emagrecimento desde a primeira aula, do início ao fim. Eu utilizo ela tanto na forma isolada, né, aplicações, ferramentas puras dela, como associada. Por exemplo, dentro do curso, nós temos mais de 20 áudios, áudios de reprogramação mental. E nesses áudios, eu uso a PNL com auto-hipnose para poder reprogramar para que a pessoa consiga atingir o objetivo dela, consiga trabalhar essa mente de forma a alcançar o que ela quer, né? Então, de forma isolada, por exemplo, o uso de âncoras como gatilho, né? Uma pessoa, às vezes, tem uma compulsão por determinado alimento quando chega num ambiente e ela muitas vezes não sabe, toda vez que eu chego aqui no shopping, eu tenho vontade de comer um McDonald's, eu tenho vontade de tomar um pote sei lá, comer doce, comer chocolate, comer, né, sorvete. E muitas vezes ela não sabe por quê. E às vezes por trás ali tem uma âncora, que é aquele alimento, que está esperando só um gatilho para ser disparado. Então, nós trabalhamos identificando quais são esses gatilhos, para desarmar e criar um novo gatilho de forma a colocar ela no estado de recurso, né? Além de várias outras técnicas, que a PNL ela é muito extensa, né? Então, mas isoladamente, esse é por exemplo, um exemplo que a gente usa. E dentro da reprogramação, eu tenho um módulo que chama Detetive Mental, que ele é justamente para estar fazendo essa investigação e fazendo uma nova reprogramação, usando switch, aponta ao futuro, né? Então, tem várias técnicas de PNL dentro da auto-hipnose. Temos também uma cirurgia que é feita, a cirurgia mental, que é do balão intragástrico, né? Também feito usando a técnica da PNL junto com a auto-hipnose. Então eu uso ela desde o início, desde a da primeira aula até o finalzinho, fazendo ali o alinhamento dos níveis neurológicos, para que a pessoa possa ter um resultado definitivo e emagrecer realmente. Porque se ela não emagreceu até agora, é porque não sabe como fazer.
Porque ela não trabalhou na raiz, ela trabalhou no sintoma, né? Se eu tenho uma dor de cabeça e eu não investigo por que que eu estou tendo aquela dor de cabeça, eu vou só tomar uma dipirona, a dor de cabeça vai voltar. E fazer uma dieta restritiva e exercício físico é agir no sintoma, né? Se eu estou hoje acima do peso, se eu estou obesa, já é reconhecido aí como uma doença mental, está associado à doença mental. Então, como é que eu vou trabalhar, remediar o emagrecimento igual eu fiz? Eu fui viciada em anfetamina. Depois que eu tentei tudo quanto é tipo de dieta e eu não conseguia emagrecer, eu falei, vou ser mais radical, vou tomar remédio. Aí eu comecei a tomar um remédio, na época eu conseguia comprar sem receita, e só que chegou num ponto que aquilo se tornou, entrou num platô, não tinha mais evolução. E eu comecei a usar mais e mais, e acabei ficando dependente dele fisicamente. Meu corpo sem ele não funcionava. E as pessoas, isso é o que? É trabalhar no sintoma, é tomar uma dipirona e não vai resolver. E às vezes você acaba ficando, às vezes, dependente até de uma dipirona, de um Sorine para resolver uma congestão nasal e não resolve o problema, né? E a PNL também, até nisso, ela me ajudou, né, a me livrar de um vício de anfetamina. Então, tem toda uma questão aí por trás que tem que ser verificada. Por que que eu estou engordando? Por que que eu sempre volto a engordar e eu não consigo manter o peso? Você tem algum exemplo prático de alguma aluna, algum aluno, obviamente sem precisar citar o nome aqui para a questão ética, mas você tem um exemplo prático de como que você passou esse conteúdo para a pessoa aplicou e depois ela te deu um retorno falando, olha, Joyce, eu fiz isso, funcionou. Tenho vários. Um exemplo, acho que ela está até aí na live. É, ela tinha problemas com cerveja, né? E com a aplicação de uma técnica, a gente chama de técnica do adeus, é uma técnica da PNL adaptada para o emagrecimento, né? Ela nunca mais tomou cerveja. Eu tive pessoas com dependência de pão. Joyce, tenho diabetes, eu não posso comer pão, não posso comer doce, eu não consigo parar. Então, aplicando a técnicas dentro do método, a pessoa parou de comer doce. Eu também era compulsiva por leite em pó. Eu comia uma lata num dia se eu tivesse em casa. E foi aplicando através de técnicas da PNL que eu parei, que eu me livrei dessa compulsão, né? E são vários, assim, se for enumerar, né? Mas dá muito resultado. Uhum. Eu Ela estou aqui olhando acelera, aqui, potencializa. a Letícia falou aqui, ó, foi comigo mesmo. Eu Aham, sou pois eternamente é, grata. é isso aí. Valeu, Obrigada, Letícia. Letícia, maravilhosa. Então, Isso aí. Gente, nós teve só para um. contextualizar aqui, nós estamos com a Joyce Alves, nós estamos aqui falando sobre o tema PNL voltado à saúde e bem-estar. A Joyce é especialista no método emagrecimento definitivo, tá? Então é uma honra a participação de todos aqui, esta audiência, e fiquem à vontade para comentar, né, para perguntar e ajude também a divulgar esse conteúdo através do aviãozinho aí, enviando para os nossos colegas, os seus pares aí, as pessoas mais próximas a você. Pois não, Jorge. As pessoas... Eu ia falar que teve um outro caso de uma cliente que ela tinha compulsão, né? Toda vez que ela chegava no shopping, e ela chegava lá e tinha que comer sanduíches, né? E através do método ali, investigando, nós fomos descobrir depois, ela descobriu qual era o gatilho dela. Na infância, ela frequentava lá com a família, era o passeio da família. E aquilo ali foi empilhado e repetido, e virou um padrão, né? Nós, mamíferos, vivemos aí em cima de padrões, através da repetição, vai se programando e cria um padrão de comportamento, né? Então, foi um gatilho ali que, a partir da hora que colocou luz, que iluminou, ela pôde criar um novo gatilho para quando estivesse naquele ambiente não tivesse aquela compulsão. Então, parou de ser uma armadilha de si mesmo, né? Porque enquanto você não conhece a sua mente, você é uma armadilha de si mesmo. Perfeito. Eu, por exemplo, ô Joyce, deixa eu contar a minha relação com essa parte de emagrecer. Eu coloquei uma crença Aham, relacionada à questão de não se alimentar de coisas que eu não devia se alimentar
ou seja, em momentos inapropriados. Eu instalei uma Aham. âncora, que a frase é a seguinte, a frase diz o seguinte, que disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo nos dias ruins. Aham. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo nos dias ruins. Por que que eu coloquei essa crença como uma âncora forte para mim? Porque o que que acontecia comigo? Quando eu ficava aborrecido por alguma notícia, algum episódio, um dia ruim no trabalho, sei lá, alguma coisa saía fora do esquema, eu Aham. descontava Sim. essa dor comendo um docinho, vamos dizer assim. Aham. Comendo Muito. alguma coisa para gerar uma dopamina, um prazer em mim. E Sim. aí, quando eu instalei essa âncora, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer o que é certo, mesmo se as coisas não estiverem bem. Então, Uhum. foi uma das coisas que me ajudou que me ajudou não, me ajuda até hoje a controlar o meu peso, porque eu sou uma pessoa Uhum. assim, eu tenho histórico de família, gente com diabetes, um histórico assim de alimentação não era regrado, gente que veio assim muito do interior, que comia de tudo. Então, Uhum. a PNL me ajudou a ter uma doutrina através dessa crença, vamos dizer assim, dessa premissa Uhum. que eu carrego para mim até hoje, né? Até hoje. É muito bom. Então, o que acontece muitas vezes é essa questão: a pessoa está ali no estado de ansiedade, além de não conseguir não identificar o gatilho, não sabe, se identifica, não sabe como desarmar, não sabe, não tem ferramenta para poder criar um estado de recurso, e estão muito perdida. Muitas vezes, às vezes você pergunta para a pessoa: quem é você? A pessoa buga, ela não sabe responder, né? O que sou eu? Quem sou eu? Né? Não tem uma noção e às vezes pensa que é algo assim tão grande. Eu mesmo, quando falava de propósito, de missão, eu persegui isso muito tempo, né? E se torna vítima da vida, vítima de tudo e acaba levando isso tudo para a comida. Porque desde a hora que você nasce, como que você está recebendo ali, a criança chora, a mãe faz o quê? Coloca o peito na boca, ela está sendo condicionada, aquilo ali, ela recebe um condicionamento desde a hora que nasceu. Ah, depois vai ficando maiorzinha, chorou, a primeira coisa que a mãe faz é o quê? Põe a chupeta, põe o peito, dá a mamadeira, é o primeiro ponto, né? E você vai aprendendo que, eu estou triste, eu quero ficar bem, comida me traz bem-estar, dopamina me traz bem-estar. E aí quando você passa por um processo de inteligência emocional, você consegue não só na hora perceber o que está acontecendo, como ter ferramentas para poder sair dessa situação, né? E como ressignificar o bem-estar. Não é só comida, você pode ter dopamina através de outras coisas, né? Exercício físico fornece dopamina, estados de humor, nosso estado de humor ele interfere em toda a nossa fisiologia, em toda a nossa biologia, ele muda, ele altera. Então eu posso ter outras maneiras para me sentir feliz, eu posso encontrar outras maneiras para gerar bem-estar, né, para gerar paz. Então, muitas vezes chega cansada do trabalho, nossa, eu trabalhei tanto, eu estou tão cansada, eu mereço um doce, eu mereço um chocolate. Não tem problema nenhum em comer chocolate, até mesmo porque eu não acredito nessa questão de que, naquela continha de comer menos e gastar mais energia, né? Pelo contrário, eu acredito não, são estudos, né? Que a pessoa ela está gorda às vezes porque ela não sabe comer e usar a alimentação a favor. Então, o que ela come, já viu falar que tem pessoas que engordam até com água, até bebendo água? Né? Então, às vezes faz um jejum de um dia inteiro, se ela pensou, só de pensar em comida, a pessoa já está engordando. Quer dizer, não é a comida. Tem outras pessoas que comem igual um boi, né? Fica escondido atrás do prato e não engorda. Então, além dela ter ali uma programação daquele peso, tem a questão de não saber usar a comida ao seu favor. Porque tem comidas que te dão saciedade, tem comidas que nutrem as tuas células, igual eu falei que a gente trabalha na otimização mitocondrial. Nossas mitocôndrias são nossas usinas de energia. E toda vez que há um problema com essa fábrica,
né? É a hora que a pessoa adoece. Toda doença está ligada, por isso que a doença está ligada à mente. Nosso cérebro é feito de neurônio. Nossos neurônios têm mitocôndria. E as mitocôndrias houve uma falha ali, tanto na produção quanto em quantidade de mitocôndria, a pessoa vai adoecer. Então, eu preciso trabalhar essa questão. E se eu já não sei como comer certo e eu ainda reduzo e restringo o que eu como, mais ainda eu vou ficar doente, mais fraca, menos disposta, menos motivada. Então, eu preciso saber me alimentar, eu preciso cuidar das minhas emoções para que eu gere os neurotransmissores necessários para que eu consiga manter o meu processo. E eu preciso de ter um mapa, um plano de ação satisfatório, conhecer a estrutura de um mapa, eu preciso modelar alguém que chegou num resultado, que tem aquele resultado que eu quero. E tudo isso a gente aprende com ferramentas da PNL, né? Está associado aí à modelagem, à estrutura de um plano, de um mapa, e um plano de ação massiva, é um plano de ação que você trabalha, né, o homem de uma forma, o ser humano, o corpo de uma forma holística, tanto mental quanto espiritual, quanto físico, não só no físico. E Perfeito, além de perfeito. você trabalhar o corpo físico, mental e emocional, o físico, mental e espiritual, você tem que ter um plano de ação massiva, um plano de ação voltado para o resultado, para o seu propósito, né? E um mapa muito bem feito. E às vezes a pessoa não conhece nem a estrutura, como é que ela vai fazer um mapa para poder, né, fazer ali um planejamento de como ela vai conseguir. E você precisa ter um modelo, você precisa saber modelar a estrutura de uma modelagem para que você possa seguir um plano, né? Saber que existe um caminho. Perfeito, perfeito. Essa questão do modelo, inclusive adentrando o nosso tema aqui, vocês, como que você faz? Você adota o modelo de alguém, de alguma pessoa, ou o modelo seria o método de algum profissionais? Porque a gente vê aí que tem N livros, N Uhum, pessoas, né? Você vê pessoas famosas nos seus canais, nas suas redes sociais, falando como que ela faz para se alimentar, para emagrecer. Você também tem uhum. livros de dietas conhecidas e até livros best-seller, né? Então, Como que você faz para você é, é, usa a PNL nesse campo vasto de conhecimento? Como que a gente faz para não se perder? Qual o caminho que você segue? o conhecimento, por exemplo, igual eu estava falando, você precisa de saber se você perguntou da alimentação, né? Dentro do curso, nós temos um módulo só de otimização da fadiga mitocondrial e nele está incluso a parte alimentar, conhecendo os alimentos que realmente te dá e te causa, às vezes, uma obesidade alérgena, que está te causando inflamação, que está prejudicando o seu emagrecimento, e você, né, sempre, quais são os problemas ocasionados por aquela alimentação e qual alimentação você pode estar usando para você usar esse corpo para estar nutrido e transformar ele numa máquina de queimar gordura. Porém, no caso da modelagem, eu ensino a estrutura, o processo, ajudo elas a identificarem qual o resultado que realmente elas querem, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, tá, mas a que custo? A que custo você quer emagrecer? Porque você ficar magra e você não ter saúde para poder usufruir, não adianta, não é de qualquer forma, né? Então, dentro daquilo que ela está buscando, ela aprende a modelagem e ela vai buscar o modelo no meio dela. Né? E muitas pessoas modelam a mim, modela o próprio curso, modela, porque nós damos ali não só um módulo sobre essa questão da alimentação, como também tem um livro de receitas, receitas práticas, simples, usando tudo ali que a gente orienta a pessoa a estar fazendo, né? Então, na questão da alimentação, ela tem ali um modelo para seguir. E eu sou um modelo, eu sou essa pessoa Como se fosse uma transformada que passou por esse mentoria, né? processo. É Sim, como isso se aí. você fosse uma mentoria. Você transmite a sua própria experiência para essas pessoas, né? Uhum, sim. E ensino ela a estar buscando fora também, porque ela vai aprender o processo ali, logo que entra já tem um desafio, ela começa com um desafio para entrar em ação, né? São 35 dias de desafio. O curso, ele não acaba em 35 dias, porque eu tenho um módulo todo sobre autoestima, só o módulo de autoestima, 3 meses você não consegue terminar ele.
né? Então, eu trabalho 6 pilares da autoestima, e então não é pequeno o curso, mas ela já entra com desafio. O desafio dura 35 dias, com aulas ao vivo, online, né? Então ela tem todo ali um acompanhamento para dar o pontapé e continuar o processo dela e tá levando também para as outras áreas. Então ela sai dali não só emagrecida, ela passa por um processo de transformação pessoal também. É. Agora, uma coisa assim que sempre me, não sei se a palavra intrigou, mas sempre me Uhum, despertou assim curiosidade. Eu não sei se você talvez seja da sua área do conhecimento, mas eu vou perguntar aqui porque é um assunto assim que eu acho que muitas pessoas buscam entender melhor esse assunto, né? Que é a questão da aham, cirurgia bariátrica, né? aham, Eu conheço assim, conheci, tive perto de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Fizeram ali a uhum, cisão do órgão. Alguns retiraram, outros fizeram a diminuição. Tem vários tipos de cirurgia, né? Esse modelo. uhum, E, e grande parte das pessoas que eu conheci retornaram ao seu peso, retornaram não, ficaram com peso ainda maior depois de alguns anos uhum, do que daquele momento anterior ali à cirurgia, né, que eles tinham, né? uhum. Então, não sei se você já teve algum case desse, da, Sim. da bariátrica. Então, o caso da bariátrica é igual o exercício físico. A pessoa não trabalhou a raiz do problema. Então, ela opera, mas ela não opera a mente. É legal fazer uma cirurgia? Se você puder, sim. É uma ferramenta. Quer fazer uma plástica? Faz, mas trabalhe a mente, senão você não vai conseguir, né? Porque quem manda no corpo é a mente que comanda tudo. Então, se a mente ela está fora de controle, se você não conseguiu entender e assumir o controle dessa mente, é o programa que está aí que vai continuar rodando. Tem que assumir o controle e instalar um novo software aí, né? Tem que aprender a arte de usar essa ferramenta. Então, tem que ter em mente que a nossa mente é uma ferramenta, uma ferramenta. Então, eu tenho que usar essa ferramenta e não ela me usar. E como é que eu uso essa ferramenta? Eu tenho que aprender. Eu tenho que buscar, entender e aprender. E as pessoas, às vezes, elas se identificam muito com a mente, né? Então, não vê a mente como uma ferramenta. E ao invés dela usar a mente está usando ela. E faz uma cirurgia, é muito complicado. A taxa de voltar a engordar é muito grande, né? É igual fazer o exercício, é igual fazer. Tem pessoas que fazem lipo, né? Faz aí uma abdominoplastia, mal sai do pós-operatório, volta, já está precisando de fazer a lipo de novo. Por quê? Pessoas, às vezes, fez lá a redução, não consegue comer na grande quantidade, mas consegue tomar leite condensado ali no gargalo ali, né? Por quê? Porque ela quer caloria, ela quer voltar a ter aquela mesma quantidade, aquele volume que ela consumia, quer continuar mantendo os mesmos hábitos. Então tem que trabalhar a mente, senão não vai funcionar. Senão vai muito na porrada, muito na força. E na força não funciona, né? Quer dizer que é fácil? É fácil, é simples, na verdade, mas não é fácil. Você tem que ter a sua atitude, mas não precisa de ser na porrada, né? Não precisa de ser dessa forma assim tão abrupta de querer forçar o corpo e você trabalhar ali contra a mente com um programa que é muito superior ao que você está tentando fazer. Perfeito. O Joyce, qual seria o primeiro passo, assim, ao implementar um método de emagrecimento definitivo? Uhum, Quais são as primeiras ferramentas da PNL que a pessoa pode ir aplicando? O primeiro uhum. passo para consolidar o start dela naquele método. O primeiro passo é ela identificar o estado atual, né? Ela está aberta, vazia para aprender. Porque se a pessoa chega, às vezes, contestando tudo, peraí, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sabia, se ela está muito cheia, não cabe mais, ela já forma uma barreira. Então, ela tem que estar aberta para aprender novas coisas, ela tem que querer fazer diferente. Porque se ela não conseguiu até agora, é porque ela não sabe fazer. Então, vamos ouvir, né? Vamos entrar num curso aberto a entender. Identificar esse estado atual, saber exatamente onde ela está,
né? E começar a ver, a criar uma tensão onde ela identifica o estado atual dela que está tão doloroso, que ela possa vir para esse lado de cá, que é o sonho que ela quer, traçar esse projeto, ter essa visão de onde ela quer chegar. Esse é o primeiro plano, é o primeiro passo, na verdade, né? Identificar o estado atual, estar aberta e criar essa tensão para tirar ela dessa dor aqui e levar para ela para essa visão, para esse objetivo que ela quer. Então nós temos que aumentar, colocar isso de forma que fique aumentado e a partir daí a gente começa a programar essa visão que ela tem desse estado que ela quer chegar através da auto-hipnose, através da reprogramação e aí durante o curso eu vou aplicando as outras técnicas, trazendo estados de recurso, identificando ali quais são os gatilhos, né? O que está acontecendo, trabalhando a questão da ansiedade, da compulsão. E tem aí a cirurgia mental, igual eu te falei, que é do balão intragástrico. Eu tenho depoimento lá no meu Instagram de pessoa que fez, Joyce, eu perdi a vontade de comer qualquer coisa, né? Perdeu, tipo, coisa assim de mais jovem ainda, tá com o metabolismo mais acelerado, né? 6 quilos numa semana, né? Então, por quê? Só que não é isso que a gente quer. Eu quero que tirar a compulsão para que a pessoa possa ter tranquilidade de escolher o alimento melhor, para que ela possa ter calma para poder falar, não, não é isso que eu quero comer algo que realmente vai me nutrir, que ela vai em busca das orientações que é passada para ela dentro da alimentação. Não é Agora, a o balão, restrição. quando você falou balão intragástrico, explica Uhum. para o pessoal aqui o que significa esse termo, fazer uma cirurgia mental, um balão intragástrico, só para as pessoas entenderem Através aqui. através da visualização, né, e de outras técnicas que é colocado ali dentro. A pessoa vai colocar um balão imaginário no seu estômago, e esse balão ele vai ocupar ali 50% até 70% ali do seu espaço ali intragástrico, né? E dessa forma, ela vai passar a comer menos. Ela vai estar com aquela sensação de estar cheia, de estar satisfeita, né? Então, Interessante. é Através da muito técnica de bacana. visualização, a pessoa visualiza um balão dentro do estômago, ocupando Não, espaço, não, né? não é só a visualização, né? Quer dizer, ela usa a visualização, mas não é só a visualização. Então tem outras técnicas ali. Então dentro desse áudio mesmo, ela passa por esse processo de relaxamento. A gente ensina a questão também da respiração para trazer para o presente, né? Tirar o foco do corpo, diminuir a ansiedade. Aí ela entra nesse estado mental propício, ela faz a visualização e aí junto tem as técnicas de PNL ali dentro, né? Que tem ali a ponte ao futuro, switch, né? Então tem uma mistura ali de técnicas ali para ela poder ter benefício, ter o sucesso mesmo naquele áudio ali, naquela reprogramação. Uhum, perfeito. Agora, Joyce, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A questão da pandemia, né? A gente Uhum, sempre estamos falando sobre isso ainda. É claro que a situação que se encontra a pandemia, ela está muito mais controlada, mas as sequelas de todo o processo mundial que aconteceu, os danos psicológicos e emocionais foram sem precedentes, né? E o estado uhum. de ansiedade, essa questão do uso de telas, de você estar sempre conectado, isso faz com que a ansiedade das pessoas chegam a níveis extremos até, né? Sim. Como que você trabalha essa questão da PNL voltada a essa parte da ansiedade? Essa parte da ansiedade eu trabalho ela tanto com as técnicas de respiração, né? Como também trazendo para o estado de presença. Nós temos lá um exercício que eu chamo de exercício da tartaruguinha, né? E é um exercício, assim, muito simples de fazer, muito simples, mas não é fácil, porque ela realmente é para trazer a pessoa para o presente. Porque a ansiedade, ela nada mais é do que a pessoa estar lá no futuro, a preocupação excessiva com o futuro, né? Enquanto a depressão é o quê? Está no passado. Como é que a gente sabe quando uma pessoa está morrendo? Quando ela passa mais tempo falando do passado, né? E quando ela está ansiosa, está ligada ao futuro. A ansiedade, ao medo, vem de ânsia, né? Quando você vai vomitar, você sente o quê? Ânsia, né? Tô com ânsia. Ansiedade, vem dessa questão aí, de estar
ocupando a sua mente com algo que talvez nunca aconteça. E se acontecer, vai acontecer de formas, às vezes, totalmente diferentes, né? E aí gera esse estado de ansiedade, e como ela foi condicionada a buscar prazer na alimentação, né, gerar dopamina na alimentação, ela vai buscar a comida como refúgio, né? E as telas também, ela gera aí vamos dizer aí uma obesidade dopaminérgica, né? Trazendo muita dopamina aí para o cérebro, e às vezes é necessário fazer um jejum de dopamina para poder trabalhar esse mental aí, né? Então tem Esse jejum de toda uma dopamina questão. seria a pessoa se desconectar, literalmente, né? Das Sim, telas, né? Do tem, celular, da... sim. Isso é Então tem interessante esse termo, pelo menos, obesidade dopaminérgica, né? A obesidade sim. dopaminérgica cria uma ansiedade elevada, né? Uhum. E eu procuro trabalhar sempre instalando Interessante. âncoras para elevar a frequência vibracional das pessoas dentro do curso. Porque a pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela está vibrando numa frequência muito baixa. E numa frequência muito baixa, você não tem energia para fazer o que precisa ser feito. Então, eu tenho que aumentar essa vibração, aumentar essa energia, para que eu consiga trabalhar e fazer o que precisa ser feito, né? Eu preciso trazer essa pessoa para o presente, eu preciso aumentar essa energia, eu preciso que ela saiba exatamente aonde ela está, para onde ela quer ir, e que ela queira trabalhar e aprender. Aí a gente consegue, né, ter um caminho aí, caminhar. Perfeito. Gente, nós estamos aqui com Joyce Alves, especialista em reprogramação da mente voltada a emagrecimento definitivo, PNL voltada à saúde e bem-estar, né? Estamos já caminhando para a nossa parte final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Joyce, me diz aí, Hum, nós estamos num momento em que de recuperação, muita coisa acontecendo, as eleições, aquela Brasil aí vivendo como ter saúde, agora falando, ampliando agora o aspecto da saúde, tirando um pouco da questão do emagrecimento, vendo a uhum. saúde como um todo, a vida. Como gerir a nossa vida num momento tão turbulento, de guerras entre países, Uhum. de uma polaridade muito grande acontecendo? Como é que a gente, vamos falar de bem-estar agora, como que a gente trabalha a questão do bem-estar nesse momento da nossa vida? Qual o seu conselho? Bom, isso eu aplico na minha vida, né? Primeira coisa é você sair desse estado de preocupar, de estar em algo que você não tem controle. Então, o que que eu tenho controle nesse momento? O que eu posso fazer? É vir para o estado de presença. Se eu estou no estado de presença, eu tenho alegria, energia, serotonina, endorfina suficiente para mim poder agir dentro do que eu posso agir ou que está ao meu redor. Agora, se eu ficar preocupada com o que está acontecendo lá fora, com algo que eu não tenho controle, eu só vou ficar mais ansiosa e vou adoecer, não vai ajudar, né? Então, o conselho que eu trago é o quê? Desligar um pouco, né, do murmurinho, dar um tempo para a mente, tirar um tempo para si, se conhecer, buscar o autoconhecimento, trabalhar esse universo aqui, o universo individual de cada um, viver no agora. Viver no agora e fazer o que você pode fazer agora, né? Não que a gente não tenha que pensar no futuro, mas vamos viver o agora. Vamos pensar o que eu posso fazer hoje para que minha vida seja melhor. O que eu posso fazer hoje para ser mais feliz, para ter menos ansiedade, para estar mais tranquila, para poder ajudar as pessoas que estão à minha volta. Perfeito, perfeito. Eu trabalho muito isso, eu trabalho muito essa questão Uhum, do viver agora, eu me conecto muito com essa fala sua, que uhum, é se esvaziar do passado e do futuro, porque a mente que está no passado e está no futuro, ela fica muito tempo remoendo o passado, ou muito tempo gerando expectativa de algo que não vai acontecer ainda. uhum, O Eckhart Tolle, até no seu livro O Poder do Agora, ele fala que isso é o fantasma do ego.
Então, Sim. o ego mesmo, ele te joga para o passado e para o futuro e te desconecta do presente. E uma das formas assim que eu utilizo muito para vir para o presente é meditação e oração. Então, Uhum. inclusive durante a pandemia, que nós tivemos, né, a crise aí, alguns momentos de pico, a intensidade dessas práticas tinham que ser maiores ainda. Então, assim, Uhum. nos nossos cursos aqui na EBRA, praticamente, inclusive o curso de PNL, agora a gente tem uma parte da grade que a gente fala sobre práticas meditativas. Eu acho que a pessoa Uhum. saber se esvaziar da sua neuroatividade mental se tornou nesse momento, um, um, uma ferramenta de sobrevivência. Não de Sim. sobrevivência, de vida mesmo, de vivência. Então, assim, se você que está ouvindo aqui essa live, né, agora é o conselho do Tiago, né? Pratique meditação, aprenda a treinar a mente, né? Talvez você não seja uma pessoa que se espiritualiza, mas se você se espiritualiza, ore, né? Se conecte com algo maior, porque isso ajuda Uhum. muito a se esvaziar desse processo emocional e controlar a ansiedade, que realmente as pessoas estão muito ansiosas. Né? Eu até compartilho aqui um sentimento, ô Joyce, que o sofrimento humano ele está muito grande, pessoas cometendo atos impensados sobre a própria vida, sobre os outros, a violência. Então, é um Sim. momento que a humanidade, né, tem como buscar recursos para poder melhorar o aspecto da vivência humana. Então, a voz nossa aqui na EBRA, ô Joyce, tem sido nos ajude a aumentar essa mensagem de transformação humana, de propósito. Então, fico muito feliz de estar aqui com você e saber que você está nesta missão, que é muito nobre, a missão de levar uma melhora de vida para as pessoas, né? Parte mental, parte física. Eu também fico muito feliz, é recíproco, né? Você faz parte aí desse meu trajeto, né? Professor maravilhoso, enfim. E é um prazer estar ajudando. Eu acredito que eu comecei nesse trabalho porque a minha luta é pela vida, né? Então, eu acredito que tem muita Joyce por aí que quer ser livre, quer vestir o que gosta, quer ser feliz, né? E viver uma arte. Então, vamos aprender essa arte, né? Vamos trabalhar, vamos, não podemos desistir, estamos vivas, vamos aprender a viver, né? É. E a meditação, ela é um caminho maravilhoso, principalmente quando você faz com práticas de respiração, porque a respiração, ela tira a tensão do corpo, né? E aí A você Sandra consegue. Marques aqui está dizendo aqui, ó, PNL vale muito a pena, continuo firme desde o curso. Legal, Sandra, legal isso aí. Eu acho que nunca para, né? A evolução ela vai acontecendo e, e, e não tem fim, né? A gente sempre tem, a gente chega num nível e bate no teto naquele nível, começa a perceber que tem alguma coisa que precisa modificar e mudar, e depois é igual escalar uma montanha. Você vai Sim, escalando, vai passando por fases, e você chega, alcança lá o pico, conquista a montanha, e depois você já quer escalar uma outra montanha, com outros desafios de clima, de local. Então, acho que a vida tem um pouco disso, né? De você saber escalar os seus picos e montes, né? Ô Joyce, deixa eu te perguntar, uhum. como que uma pessoa quiser te procurar para fazer o seu curso ou para ter um atendimento, como que ela faz? Ela tem algum contato, um canal de comunicação?
Tem o Instagram, né, que nós estamos aqui agora, e tem o meu telefone, tem o site também, o www.especialistadoemagrecimento.com, né? Travou, parece a imagem. E o meu telefone é o 27 981 19 0675. Então a gente está aí à disposição para tirar dúvida, para ajudar. E você faz esse curso online, né? Eu Esse tenho, trabalho. sim, eu tenho ele online. Tenho ele online e faço também atendimento presencial, né? Perfeito, perfeito. Ótimo, que ótimo. Nossa, satisfação enorme estar aqui, tá? Agradecemos a audiência aqui de todos aqui. Estamos aqui finalizando a nossa live com Joyce Alves, que compartilhou um pouco, né, da sua experiência em programação neurolinguística voltada à saúde e bem-estar, e falou também do seu método de emagrecimento definitivo. Então, Joyce, eu vou deixar as últimas palavras aqui suas, antes de encerrar. Qual é a sua mensagem final para as pessoas que estão ouvindo aqui a live e que outras que vão ouvir, né? E ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo ele vai ficar armazenado na nossa timeline aqui da Ebra. Então as pessoas vão poder acessar depois para poder rever se quiserem, né? Então qual a sua mensagem aí para as pessoas? Bom, eu acredito que... Sandra, obrigada. Tá aí, Joyce é 10. Obrigada. Aluna maravilhosa também. Eu acredito que quem está aqui, quem vai assistir, que esse conteúdo não apareceu por acaso, né? Então é porque essa pessoa precisa de ouvir o que a gente está falando aqui e ela está buscando o autoconhecimento. Então, se permita, aprenda a arte de viver, seja feliz. Eu sou muito grata, Thiago, pela oportunidade, por estar aqui com você. Agradeço a cada uma das pessoas que ficaram aqui conosco até o final, né, que nos deram esse apoio aí também, que estão aí. E um beijo para todos e até a próxima. Ok. Eu me sinto muito grato, Joyce. Vamos mantendo contato aí. A gente sempre de vez em quando troca um zap aí. Vamos mantendo contato aí. E, Sim. em nome da Escola Brasileira, em nome do Tiago, agradeço a audiência de todos, né, nesse dia que se finda, né, o Dia das Crianças, né? É isso aí. Todo mundo tem uma criança aí dentro de si, né? E temos Uma que... criança que precisa ser cuidada e acolhida. Então vamos acolher essa criança aí, gente. A sua criança Exatamente. interior aí. Exatamente. É como você falou, né? Não adianta trabalhar o corpo e não trabalhar a alma, a parte interna, né? Então, Sim. é corpo, alma e espírito. Estamos integrados e... Lembrando que quando a gente fala espírito, nós não estamos falando no âmbito religioso em si, né? Mas no Uhum. espiritual, desenvolver a espiritualidade. Então é maravilhoso ver a pessoa se descobrindo, se transformando, né? Eu sou apaixonada por transformação, Thiago. Apaixonada, eu adoro ver, né, a mudança ali acontecendo, enfim. Então, Maravilha. gente, Seus olhos brilham quando você fala nisso. aham. Que bom, que bom, que bom. O mundo precisa de mais gente assim, né? Um abraço a todos. Um abraço, Joyce. Obrigado Um mais uma vez. abraço, Thiago. Fique com Deus. Um abraço. E até a Boa nossa noite. próxima live, né, aqui Até. no nosso canal. Um abraço. Um abraço.